Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria, uma honra poder estar aqui hoje de manhã, conhecendo novas pessoas, encontrando essa família querida, que há muito a gente se conhece e trabalhamos juntos na obra do Senhor em Belo Horizonte, a família do presbítero Vitor. Isso. É uma alegria muito grande, queridos. Obrigado, pastor, por dar essa oportunidade de conhecer essa igreja tão fervorosa. O frio está lá fora, mas aqui dentro o calor da presença do Senhor está presente e nós nos sentimos bem à vontade junto com os irmãos. Eu gostaria de ler, nosso tempo já vai passando. Esse tempo é muito apressado, meus irmãos, muito. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 31, vamos ler do versículo 1 a 12. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 31, a partir do verso 1. Assentados, como os irmãos se encontram, com reverência, diante da palavra do Senhor, convido os irmãos que acompanhem a leitura, 2 Crônicas 31, 1 a 12. Os que estão virando a página ainda, tenham certeza que tem crônicas na sua Bíblia. Vamos lá. Acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes e os levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. E a contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã, os da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadoque, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e essa grande quantidade é o que sobra. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão,
era o segundo. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar para a igreja que se propõe a ser missionária. Uma igreja que tem no coração o desejo de cumprir a grande comissão, cumprir a ordem do Senhor Jesus com relação à proclamação missionária. Nós vamos ver, meus irmãos, no capítulo 32, que o rei Senaqueribe da Síria, ele sitia as cidades de Judá e manda cartas arrogantes, desmerecendo o Deus de Israel e dizendo que os reis da terra até hoje não puderam impedi-lo de fazer o que ele desejava. E ele vinha como um trator destruindo os povos e agora estava em volta do povo de Israel. E Deus dá uma grande vitória para Ezequias, uma grande vitória. Agora, o que eu queria trazer, meus irmãos, o que antecede a uma grande vitória? O que antecede a uma grande vitória? Então, nós precisamos de olhar para a igreja do Senhor, o povo de Deus, e ver como nós precisamos nos adequar, nos preparar, estarmos prontos para que o Senhor possa realmente responder às nossas orações, para que possamos experimentar do Senhor as bênçãos, as promessas que Ele tem prometido na Sua palavra. Não é simplesmente um estalar de dedos, mas há toda uma, vamos dizer, entre aspas, toda uma infraestrutura eclesiástica para que uma igreja possa ser vitoriosa, para que o povo de Deus possa ser vitorioso, para que o povo de Deus possa, além de adorar, possa proclamar o Deus da nossa salvação. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos no capítulo 31 que tudo começa com a santificação. Ezequias promove uma reforma espiritual, celebra a Páscoa, há uma festa maravilhosa de celebração da Páscoa no capítulo 30, e acabando essa festa, o povo toma uma decisão. O povo toma uma atitude. E essa atitude, meus irmãos, é uma atitude de consagração, de santificação. Não há avivamento na igreja se não houver esse compromisso de santificação, de pureza. E o texto diz que acabando as festas, acabando tudo isso, eles saíram, quebraram os ídolos, derrubaram, cortaram os postes ídolos, derribaram os altos e altares por todo lugar, até que tudo destruíram. Meus irmãos, é uma atitude que o Senhor espera de nós. Nós já estamos, todos creio que já decoraram a citação de Calvino, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, não é? E nós precisamos, então, de derrubar esses ídolos que ainda nos impedem de fazer a obra do Senhor. Tanta coisa que nos impede. Nós nos prendemos a tantas coisas materiais, nós nos prendemos a tantas coisas nesse mundo que não nos sobra tempo para uma vida de consagração, uma vida de serviço ao Senhor. Olha, muitas vezes nós conduzimos os nossos filhos a tantas escolinhas, tantas coisas, mas muitas vezes não sobra tempo para vir para o ensaio do coral infantil tão lindo, cantando aqui. Porque muitas vezes os nossos afazeres são mais importantes do que as coisas prioritárias do Senhor. Isso é consagração, meus irmãos. É santificação. A minha avó, ainda, essa é uma história que está no livro, fazer o nosso comercial, viu, pastor? A Junta de Missões trouxe algumas coisas para vender ali, que é destinado para a construção de templos.
E a minha mãe escreveu um livro, missionário, e ela dedica toda a contribuição desse livro para a Junta de Missões Nacionais também, para a construção de templos. E então, já fiz o meu comercial, voltemos. Então, lá no livro ela conta a respeito da minha avó, ainda jovem, solteira, uma italiana brava, né? Não sei se toda italiana é brava, mas essa era, né? Só que ela não era cristã, na verdade ela era uma feiticeira, ela tinha aquelas roupas de ministração dela, tinha os seus santos ali, mas ela tinha algumas pedras que ela jogava para fazer adivinhações, para fazer alguma ministração para as pessoas. E ela, uma mulher totalmente avessa às coisas do Senhor. E os irmãos dela, a sua mãe, se converteu e começaram a orar por ela, e falava do Senhor para ela, e ela não queria saber de nada. Ela não queria saber de nada. E irritada, uma vida atribulada, já com o desejo de tirar a sua própria vida, até que o Senhor tocou o coração, explodiu o coração daquela jovem. E ela acorda pela manhã, e ela pega aquele material todo dela, as roupas, as pedras, os santos, e ela passa, abre a porta, os irmãos ficaram preocupados, seguiram para ver se ela não ia fazer nenhuma coisa assim, agressiva com ela, mas ela foi até o rio e joga tudo aquilo fora. E a partir daquele dia, ela começa a adorar o Senhor, meus irmãos. Se casou com um evangelista, que se tornou pastor, e a sua história é tão linda, que eu fico pensando como é importante nós abrirmos mão dos nossos ídolos para consagrar a nossa vida para o Senhor. Deus muda a nossa história. Deus muda a história da igreja. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, nós também vemos que, além da santificação, é necessário que haja um exemplo da liderança. O exemplo da liderança, a partir do versículo 2, queridos, nós vamos ver que Ezequias, ele estabelece turnos para os sacerdotes e levitas, para que eles realizem o trabalho de acordo corretamente, e ele próprio tirava da sua própria fazenda a contribuição. Ele dava um exemplo, os sacerdotes davam um exemplo, os levitas davam um exemplo. O que se espera da igreja é que nós possamos ser um reino de sacerdotes, servindo ao Senhor com dedicação, meus irmãos, com responsabilidade. E aqui nós vemos que a liderança toma a frente. E olha, uma igreja, o Senhor convoca pessoas com dons especiais para a presidência, para a administração, mas convoca toda a igreja com dons especiais também para poder servir ao Senhor, para poder exercer o ministério da proclamação. Então, conduzir os passos da igreja, é necessário que haja, sim, uma liderança focada, uma liderança consagrada, uma liderança que se coloque à disposição do Senhor, que abra o seu coração, abra a sua fazenda, como diz o texto, para que pudesse adorar ao Senhor e exercer o trabalho que era necessário. O Senhor espera de nós, queridos, que possamos exercer o nosso sacerdócio. O Senhor espera e o mundo aguarda as nossas atividades para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nós vemos que é necessário santificação, mas é necessário também o exemplo de uma liderança firme, correta,
que possa guiar o povo do Senhor. Mas em terceiro lugar, queridos, é necessário também fidelidade. Fidelidade, queridos. E o texto, ele é forte, quando ele diz que o rei mandou divulgar essa ordem. Meus irmãos, o dízimo não é uma opção do membro da igreja. O dízimo não é uma opção para as famílias. É uma ordem de Deus, é uma determinação do Senhor. E aqui, essa ordem é levada para todo o povo de Israel. Ordenou ao povo, verso 4, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte. E logo se divulgou essa ordem, verso 5, e os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias. Eu tive num culto, uma vez, em Moçambique, numa igreja que estava em comemorações de aniversário, uma igreja grande, e chegou a hora do ofertório, não é? Chegou a hora do ofertório, e começaram a cantar uma música, todo mundo cantando, e aí o pastor fala, agora os anciãos, aí vinham os anciãos, senhores, senhoras, todos dançando, rodando e pulando, e chegava na mesa, batiu a oferta em cima da mesa, uma explosão de alegria, não é? E aí depois falou assim, agora os jovens, aí vinham os jovens também pulando, dançando e tal, e depois eram as crianças, e não deixou ninguém de fora. Aí o púlpito tinha vários pastores, inclusive eu, reverendo Agripino, do meu lado, não é? E falei com o reverendo Agripino, reverendo, quero ver o senhor ir lá na frente dançando e pulando para levar a oferta. Ele, para bater palma, ele faz assim. E então, só que eu não tinha dinheiro nenhum, meus irmãos, eu não tinha levado dinheiro nenhum. E o pastor olhando para a gente. Agora o púlpito. Agora os pastores do púlpito. Aí foram os pastores e nós dois ficamos parados lá. E o pastor da igreja olhando para a gente. Ah, meus irmãos, foi me dando uma vergonha tão grande, não é? De não ter nada para poder contribuir com o Senhor. Mas a coisa mais linda foi ver os anciãos, os jovens, as crianças, todos numa alegria, numa demonstração de entusiasmo para trazer as ofertas na casa do Senhor. Meus irmãos, o povo demonstra essa alegria no texto. É uma ordem, mas é cumprida com alegria. É uma ordem do Senhor, então nós cumprimos com entusiasmo, cumprimos com satisfação, não porque nós queremos receber algo do Senhor, mas nós contribuímos porque já recebemos muitas coisas do Senhor. Amém, meus irmãos? É por isso que nós contribuímos, é por isso que nós obedecemos as determinações da palavra e o fazemos com alegria, com entusiasmo na obra do Senhor. Olha, hoje no mundo que nós vivemos, é difícil fazer missões sem dinheiro, num contexto mundial. É possível fazer missões sem dinheiro, também num contexto pessoal. Mas quando nós falamos na plantação de igrejas, na proclamação, no envio de missionários, nós precisamos que a igreja seja fiel, meus irmãos. A igreja precisa ser fiel ao Senhor, demonstrando alegria, o privilégio de poder sustentar essa obra maravilhosa, que é a obra missionária. Mas em quarto lugar, queridos, além da santificação, do exemplo da liderança, da fidelidade ao Senhor, nós vemos no texto também a organização. A igreja tem que se organizar. Não é simplesmente tragam tudo, né? Dá ideia daquelas imagens antigas que a gente via,
quando alguma igreja aí fazia um trabalho num estádio e recolhia ofertas, aí aparecia na televisão os obreiros carregando sacos nas costas de dinheiro, não é? Das contribuições, e aquela crítica por todos os lados, que estava tirando o dinheiro do povo, que a fé estava sendo transformada num algo financista. Mas, meus irmãos, somos nós os privilegiados. Mas é necessário que haja organização. Ezequias, no verso de número 8, ele reúne os príncipes e ele vai até a casa do Senhor. Quando ele chega lá, ele vê montões e montões de ofertas. Essa expressão é engraçada, né? Montões e montões. E os sacerdotes já haviam se alimentado e estavam usando aquelas verbas transformadas ali, não se levavam o dinheiro, mas os itens do próprio dia a dia para o sustento dos sacerdotes. Então, o rei Ezequias, ele pergunta: o que são esses montões e montões? Ele falou assim: Senhor, são aquilo que tem sobrado. O povo traz em abundância. Talvez a atitude de Ezequias pudesse ser simplesmente: então, chega, avisa para o povo que não precisa trazer mais. Mas ele não faz isso. Tem algum pastor aí que às vezes prega sobre o dízimo, e ele fala que algumas igrejas dos Estados Unidos, dando exemplo de igrejas, de que eles calculam qual vai ser o orçamento do ano, o número de membros da igreja, e divide aquele valor pelo número de membros da igreja. Não precisa ser 10%, não precisa ser 10% dos seus ganhos, mas às vezes apenas uma oferta de cada um para poder cobrir as despesas do ano. Meus irmãos, não é assim. A Bíblia não nos fala, não nos ensina, não determina dessa forma. E o rei Ezequias, então, manda preparar depósitos. Ele define irmãos, tesoureiros, que vão estar à frente, organizando tudo, deixando tudo dentro das regras contábeis da época. E nós não podemos ser diferentes, nós estamos nesse mundo, as coisas precisam ser bem organizadas, bem orientadas. Agora, voltemos aos montões e montões. O que fazer com montões e montões? Colocar na poupança, colocar na aplicação, fazer um colchão, como diz às vezes o tesoureiro, né? Deixar uma reserva administrativa de 3 anos de gastos da igreja, pensando que pode vir alguma tragédia, alguma calamidade. Meus irmãos, o grande problema é que o Senhor, quando Ele manda montões e montões, é porque Ele tem hoje, e nós sabemos bem disso, montões e montões de almas perdidas nesse mundo. Só em São Paulo, meus irmãos, são 645 municípios. 43% das cidades de São Paulo não tem ainda uma igreja presbiteriana do Brasil. Povos no mundo com 0,1% de cristãos, 0,1% de cristãos, ou nenhum cristão, são 4.983 povos no mundo que não têm presença missionária. São montões e montões de pessoas. Isso, meus irmãos, faz uma conta de 25% da população mundial.
Mais de 2 milhões de pessoas que não têm, nunca ouviram o Evangelho do Senhor Jesus. No mundo que tem internet, no mundo que tem essa rede de comunicação tão grande, não há presença missionária. E a igreja tem que se preparar. A igreja, o Brasil é o celeiro missionário do momento. Meus irmãos, é essa igreja que é o celeiro missionário. São as nossas igrejas que são os celeiros. É aqui que se faz os depósitos. É aqui que se prepara, que se organiza. E um povo santo, um povo santificado, consagrado ao Senhor, dedica a sua vida, dedica os seus dons, dedica os seus bens, para que montões e montões de almas se convertam ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, que nessa manhã possamos colocar o nosso coração diante do altar de Deus, amém? Que o Senhor fale a cada um de nós. Que o Senhor nos lembre que o Senhor nos chamou para sermos o seu corpo, o corpo de Cristo, e Ele passou essa responsabilidade missionária para a igreja, para a igreja. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.